Eu acredito em tua palavra que foi semeada no coração. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Dirigindo-se para a sua terra, Jesus ensinava na sinagoga, de modo que ficavam admirados e diziam: de onde lhe vem essa sabedoria e esses milagres? Não é ele o filho do carpinteiro? Sua mãe não se chama Maria? E seus irmãos não são Tiago, José, Simão e Judas? E suas irmãs não moram aqui conosco? Então, de onde lhe vem tudo isso? E ficaram escandalizados por causa dele. Jesus, porém, disse: um profeta só não é estimado em sua própria pátria e em sua família. E Jesus não fez ali muitos milagres, porque eles não tinham fé. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Prometo ser breve, até para que na ação de graças, depois no pós-comunhão, e nós rezarmos pedindo a beatificação do Padre Léo, o Ideraldo e a Margarida possam partilhar um pouquinho do significado para eles desses 24 anos de consagração em Betânia, e logo em seguida a gente reza por eles, né? E pelas vocações em Betânia, porque é um dia muito especial, muito forte para nós, família Betânia, poder celebrar tudo isso numa data só, nesse 1º de maio, onde olhamos para São José, operário, São José, o carpinteiro, São José, o trabalhador. Fazer isso no dia em que dedicamos ao coração de Jesus o melhor da nossa consagração, o melhor daquilo que nós somos em Betânia, coração de Jesus, é olhar para esses dois e ver um caminho realizado. Um caminho que não tem ponto de chegada, mas sempre ponto de partida. Eu espero que eles celebrem 44, 50, 60 anos de consagração, perseverando. Pois bem, tudo isso no dia de São José Operário. Por que a igreja, através de Pio XII, no início, na primeira metade do século XX, do século passado, dedicou a São José Operário um dia falando do trabalho? Porque era preciso quebrar algo que muita gente tinha na cabeça, através de uma leitura distorcida da palavra de Deus, que o trabalho era uma maldição, um castigo imposto ao homem por conta da expulsão do paraíso, da negação de Deus, da sedução da serpente, da queda pelo pecado. A igreja foi percebendo que não, essa não é a vontade de Deus, pelo contrário, porque se você prestou atenção na primeira leitura, Deus, ao criar todas as coisas, criou o ser humano e ficou muito feliz com o que fez, viu que era bom, olhou para a sua criação e disse que era muito bom, porque foi criado à imagem e semelhança no 6º dia, e deu a esse homem, a essa mulher, o poder, a graça de dominar sobre a terra. Esse dominar não significa
um papel em branco para fazer o que quiser. Não. Tanto que hoje, na carta encíclica do Papa Francisco, Laudato Si, o Papa lembra que nós precisamos rever a maneira com que o ser humano, o homem e a mulher, lida com a criação. Nós não somos dominadores no sentido de poder fazer o que quiser com a natureza. É uma pena. O número de desmatamento, a quantidade de desmatamento só cresce no nosso país. A invasão de terras indígenas só cresce no nosso país. O desrespeito à natureza só cresce no nosso país, piorou de forma sensível. E o Papa Francisco deixa claro, não é essa a dominação. A dominação, o dar nome que fala a palavra, é a continuidade do trabalho criador de Deus. A natureza nos foi entregue. Tudo que existe, o criado, nos foi entregue para que a gente possa trabalhar sobre ela. Então o trabalho é bênção, porque é a forma com que o ser humano, imagem e semelhança de Deus, continua o trabalho criador de Deus, que ao longo de 6 dias criou tudo o que existe. Ao olhar para São José, a igreja devolve para o mundo a santidade do trabalho. E diz que nós podemos ser santos nas pequenas coisas, no trabalho diário. Santa Teresa d'Ávila falava da santidade das panelas, da santidade da cozinha, que nós podemos ser santos trabalhando no jardim. Essa é a dimensão do trabalho em Betânia. Não é castigo, não é simplesmente algo que faz parte de uma terapia, por mais cura que o trabalho traga. É porque o trabalho, de fato, faz parte daquilo que nós somos. O trabalho nos dignifica. O trabalho nos torna produtivos, nos torna criativos. Hoje um filho foi lá em casa, levando o seu poder de criação. Apresentou para nós, para encher os nossos olhos, vários desenhos coloridos, feitos por ele. E a gente dizia, que coisa bonita, que talento. Aqui está a capacidade do trabalho, é isso que fala. E aí, através de São José, a igreja disse para o mundo, num tempo em que o trabalho era lembrado como fator de exploração, de manipulação ideológica, econômica, através das grandes ideologias, tanto do comunismo como do capitalismo, a igreja, olhando para São José, lembra: o trabalho é santo, é dignificante, o trabalho santifica o homem, extensão da criação do próprio Deus, e por isso faz a diferença. E aí o Evangelho lembra, Jesus é caracterizado por ser filho de um homem trabalhador, de um carpinteiro. Por isso São José também é elevado à guarda protetor da igreja, que lembra a providência de Deus, porque pelo trabalho Deus cuida, pelo trabalho Deus protege, pelo trabalho Deus cria seus filhos e filhas. Por isso que é tão constrangedor quando alguém não encontra trabalho. Por isso que é tão traumatizante para um pai, uma mãe de família, quando ela não encontra um trabalho digno que possa lhe dar condições de criar os seus filhos. Por isso que o desemprego choca tanto. Quantos perdem até a sanidade mental quando perdem o trabalho? Muitos se suicidam, se sentem inúteis, depressivos, porque lhes falta trabalho. Então hoje é um dia também para a gente rezar por todos os que perderam o emprego, por todos os desempregados, porque
trabalho é fonte de dignidade. Uma palavra a você, filho. Que Deus livre você da lógica do mundo e da mentira do demônio, que acha que é possível, que faz achar que é possível ganhar dinheiro fácil sem trabalho, de forma desonesta, através e no custo da vida de outras pessoas, através do tráfico, da corrupção, do tirar a vida de outras pessoas. Esse trabalho, isso não é o verdadeiro trabalho à luz de São José, pelo contrário, isso é obra do diabo. E aliás, o diabo tem uma característica que a minha avó já dizia: o demônio dá com a mão, mas ele tira com o rabo. É por isso que é um dinheiro que não dignifica. É um dinheiro que não traz vida. Pelo contrário, é um dinheiro que vem por conta de tanto sofrimento, do jeito que ele vem, ele vai. E às vezes vai deixando um estrago muito grande, porque é dinheiro de morte, dinheiro de destruição, dinheiro do demônio. Deus quer que nós sejamos abençoados no nosso trabalho. E às vezes o dinheiro pode ser de fato um sinal dessa bênção. Não o sinal, porque a nossa vida é muito mais que isso e o trabalho muito mais do que o dinheiro que eu recebo. Mas Deus nos quer abençoados, mas nunca de forma desonesta, de forma custando a vida de outras pessoas, o sangue que faz de tudo, a felicidade de outras pessoas, a saúde de outras pessoas, a vida, a alegria das famílias, de outras famílias, às vezes da sua própria família. Então, em nome de Jesus e na força viva do Espírito, caia por terra todo espírito de dinheiro fácil, de dinheiro de tráfico, de dinheiro de venda de drogas, de dinheiro de maldição. E se você um dia já fez isso, e a palavra do Padre não é para te julgar, renuncie em nome de Jesus, porque isso não é seu. O mundo te impôs isso, mas não é seu, e você pode tomar a decisão de livremente buscar um trabalho honesto, como o de São José, digno e que santifica. Feliz daquele que pode ser identificado por um trabalho digno. Por fim, São José é lembrado como operário, como trabalhador, como aquele que vem em socorro, sobretudo nas horas mais difíceis de providência de Deus. Nos Estados Unidos está bem no epicentro da crise, é o país que mais sofre com a pandemia. Na cidade de Santa Fé tem uma capelinha pequena chamada Loreto, que é visitada o ano inteiro por milhares e milhares de pessoas, muito procurada para casamentos. São José é lembrado por causa da Sagrada Família. E lá, em 1858, aconteceu um fato muito interessante ligado a São José. As freiras responsáveis pela capela daquele lugar resolveram construir uma capela bonita. Fizeram a capela com reforma, fizeram um coro, né? Quem construiu a capela, eu acho até que devem ser meio os loirinhos os que construíram, mas tudo bem. Construíram a capela, nada pessoal, Fabiola, só uma lembrança. Então, construíram a capela, fizeram coro, mas não fizeram escada. Fizeram a capela, fizeram o coro, não fizeram a escada. E quando as irmãs se deram conta, ficaram, gente, e agora?
Como é que nós vamos fazer? Aí procuraram os engenheiros da época, os carpinteiros da época, para poder fazer. E aí eles disseram, olha, vai ser muito difícil pela arquitetura da capela construir uma escada nesse lugar. Não tem como fazer. E o único jeito é derrubar a capela e fazer outra já com tudo dentro, que é melhor, mais fácil. As irmãs, não, pelo amor de Deus, foi tão difícil construir, tá tão linda, não vamos mexer, meu Deus do céu. Uma irmã velhinha teve a seguinte ideia, vamos fazer o seguinte, vamos esperar, vamos fazer uma novena a São José, e Deus, através de São José, vai nos ajudar, vai achar alguém que faça essa bendita dessa escada, para a gente não ter que jogar tanto dinheiro fora, porque derrubar tudo ia ser um desperdício muito grande. Elas fizeram a novena. No último dia da novena, apareceu um senhor, puxando um pequeno burrinho, trazendo dentro, no balaio que o burrinho carregava, várias ferramentas. E disse assim para as irmãs, é aqui que vocês estão procurando um carpinteiro, alguém que possa fazer uma escada? Aí elas disseram, sim, é aqui mesmo. Então, eu sou carpinteiro e se vocês aceitarem, eu faço para vocês. Aí combinaram mais ou menos o preço, com muita insistência das irmãs, e ele só fez uma exigência. Eu trabalho sozinho, em silêncio. Por isso eu vou fechar a capela e quando estiver pronta eu mando chamar vocês. Pode ser? Pode ser. As irmãs desesperadas. Aí passaram uns dias lá, uns meses, na verdade, uns 2, 3 meses, contam os biógrafos do caso. E depois disso, um dia de manhã as irmãs foram lá e a capela estava toda aberta. A escada pronta. E o carpinteiro tinha desaparecido. Elas colocaram em jornal, mandaram procurar, rodaram a cidade toda, os lugares da região, e não acharam o carpinteiro, que foi embora, desapareceu e não recebeu. Que foi a melhor parte, com certeza, para as irmãs. Fez de graça. Estou brincando. Fez de graça. E aí, resultado. Quando elas entraram na capela, ficaram maravilhadas, porque havia uma escada de madeira maravilhosa. E essa escada, até hoje, produz perplexidade em quem vai lá. Primeiro pela beleza da escada, depois pelo jeito que ela foi feita. A escada foi feita em formato de caracol, num ângulo que até hoje os estudiosos da arquitetura e da física, dos cálculos matemáticos, não conseguem decifrar como foi que no século XIX, em meados do século XIX, alguém fez algo parecido com aquilo. Não tem pregos, são só encaixes de madeira, de uma madeira que não existia na região, que veio, ninguém sabe como, que tem traços de madeiras usadas no Oriente. E aí, 33 degraus, logo associada à idade de Cristo, onde Cristo deu a vida. E ninguém sabe como essa escada fica de pé, até hoje, sustentada, naquela forma, em forma de caracol, desse jeito. Por conta desses fenômenos todos, logo ficou associado à escada de São José, o carpinteiro era São José, foi São José que fez em resposta à oração das freiras que pediram a intercessão. Eu sempre lembro isso, sobretudo num dia dedicado a São José, a nós que vivemos da providência de Deus. Providência de Deus, meus amados, é trabalho e confiança num Deus que cuida de nós, que vem em socorro das nossas necessidades. Uma parte é trabalho
e trabalho de quem sente a dignidade de produzir para levar adiante a obra de Deus, e a outra parte é confiança de um Deus que vem em socorro. Por isso não tenhamos medo de viver da providência. Confiemos como São José confiou. E se você tiver dúvida do quanto São José confiou, pegue lá o terço do abandono, da providência que Deus me inspirou. E um dos mistérios é dedicado a São José. São José, que entregou a sua vida nas mãos de Deus e foi obediente ao que Deus lhe pediu até o fim. E Deus gostou tanto do coração de São José, o justo, o carpinteiro, que entregou a ele os seus maiores tesouros, Jesus e Maria. Que São José interceda por nós nessa primeira sexta-feira do mês. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Com o pão e o vinho, coloquemos sobre o altar do Senhor o nosso desejo de viver do trabalho e de viver da providência de Deus.